E aí, pessoal? Darei ótimos palpites do Brasileirão deste sábado, 29 de junho de 2024. Eu não gosto de trabalhar com a Série B do Brasileiro, mas como terá somente 2 jogos da Série A, também comentarei sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então vamos aos jogos. Cuiabá versus Red Bull Bragantino. Clássico Vasco versus Botafogo. Série B temos Coritiba versus Vila Nova, Botafogo de São Paulo versus Sport, Ceará versus Ituano. Seja bem-vindo. E você está no Cervejas Bet, um canal de análise rápida para você não perder tempo buscando palpites. Então, vamos embora. Primeiro jogo na Série A, Cuiabá contra Red Bull às 6h30 da noite no Arena Pantanal. O Cuiabá vem de seu segundo empate consecutivo contra o Corinthians e está em 14º lugar. O Red Bull vem de uma derrota para o Botafogo no Engenhão e está em 8º na classificação. O time de casa não tem o favoritismo, pois o Bragantino é mais técnico e o Cuiabá não feito boa campanha em casa. Análise do Cuiabá. Time melhor como visitante do que como mandante. Historicamente já ganho do Bragantino 2 vezes e como mandante das partidas. Sequência de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Análise do Bragantino. Time em situação melhor do que a do adversário. Bragantino não empatou com o Corinthians, ele ganhou. Vem na sequência de 2 vitórias e 3 derrotas. Palpite para esse jogo. Uma partida onde tudo pode acontecer e com o Bragantino tendo um leve favoritismo. Com isso, irei de dupla chance para o Bragantino. Os jogos do Bragantino têm tido uma média de 3 gols por partida e ambos marcam. Então é possível arriscar também em mais de um gol na partida ou o Bragantino fazendo pelo menos um gol. Segundo e último jogo da Série A, neste sábado vai de Vasco contra Botafogo às 6h30 da noite no campo do Vasco. São Januário, Vasco em 16º lugar, vem de uma derrota para o Bahia. Mas está tentando se aplumar, pois antes porrou o São Paulo por 4-1. Já o Fogão, depois de um empate e uma derrota, renovou o botijão de gás e venceu o Bragantino, um jogo onde o Eduardo se entrosou e mostrou o jogo. Análise do Vasco. Time que saiu da zona de rebaixamento e vem tentando se afastar desse zona. Já ganhou o Botafogo esse ano no Carioca por 4-2. Vem numa sequência de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Análise do Botafogo. Está bem no campeonato e quer voltar a ser líder. Claro que tem que torcer por um deslize do Flamengo e do Bahia. Time joga bem em casa com as minhas festas de torcida, mas ele não está amando de campo. Sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Meus palpites para esse jogo. Vou de mais de um gol na partida, pois Botafogo tem feito gols em todas as partidas e Vasco tem sofrido muitos gols. Posso pensar em dupla chance para o Fogão, mas o Vasco em casa tem representatividade. Então, é uma opção meio arriscada. Partindo para a Série B, temos Coritiba contra Vila Nova às 4 da tarde no Couto Pereira. O Coritiba está em 8º, enquanto o Vila está em 4º na tabela. Ambos têm feito uma média de 1 gol por partida e uma campanha regular. Análise do Coritiba. Time em casa só perdeu 1 dentre 6 jogos. Tem sofrido menos gols do que o Vila Nova. Vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Análise do Vila Nova. Time em casa não perdeu, porém ele está como visitante. Fora de casa, ainda não ganhou dentre 5 jogos. Sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Meus palpites para esse jogo. Se o Vila Nova não ganha fora de casa, irei de dupla chance para o Coritiba. Ou, pensando no handicap, podemos apostar em mais 1,5 para o Vila Nova. Agora, indo para o segundo jogo da Série B, temos Botafogo contra Sport às 5 da tarde, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Botafogo, que não é do Rio de Janeiro, vem em 12º lugar, enquanto o Sport do Recife vem em 6º. Análise do Botafogo. Campanha abaixo do regular em casa, como visitante venceu o Santos. Não é muita moral. Time com aproximadamente 0,7 gols por partida. É o time que menos faz gols no campeonato. Tem a sequência de 4 vitórias e 1 derrota. Parece que trocou o botijão de gás também. Análise do Sport. Numa fase regular. Busca uma vitória para subir na tabela em busca do G4. Time com boa média de gols. Sequência de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Palpite meu para o jogo. Por mais que o Fogão de Ribeirão Preto venha de uma sequência de 4 vitórias, ainda não convenceu ninguém e tem uma baixa taxa de gols por partida. Então vou de dupla chance para o Sport. E para terminar nosso vídeo de hoje, vamos de Ceará e Ituano às 9 da noite
no Castelão Fortaleza. Ceará não vem bem esse ano no campeonato e está em 11º lugar. O Ituano, pior ainda, se encontra em 19º, a caminho da 3ª divisão. Análise do Ceará. Time ainda não perdeu em casa, tendo 3 vitórias e 3 empates como mandante. Média de 1,3 gols por partida, o que é uma média boa. Sequência de uma vitória, um empate e 3 derrotas. Análise do Ituano. Péssimo. Ainda não venceu fora de casa. Média de gols boas, mas a defesa está tomando uma média de 2,1 gols por partida. É a mais vazada. Sequência de 2 empates e 3 derrotas. Meus palpites para esse jogo será com certeza dupla chance para o Ceará ou mais de um gol na partida. Bem, pessoal, essas foram as minhas análises para amanhã e antes de terminar vou deixar um bilhete. Vocês pausem o vídeo e podem copiar. Se gostaram do resumo e ajudou vocês a não perderem tempo procurando tudo isso, dê um like, me sigam e deem as opiniões de vocês. Prometo responder a todos. Muito obrigado, um forte abraço e fui! Observação. Todos os tipos de jogos de apostas são de azar. Joguem com responsabilidade.